Seja bem-vindo a mais um podcast e ao último podcast dessa temporada. Enfim, deve ser bem triste para muitas pessoas aí, mas esse aqui é o último episódio do Sábio Fingido. Então, vamos falar sobre as pessoas e a gente. Vamos lá. Como no último podcast eu falei sobre relacionamentos, talvez alguns assistiu, talvez outros não. Se você não assistiu, assista, tá muito bom mesmo. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas. Enfim, a gente falou sobre relacionamentos amorosos e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos pessoais, relacionamentos de amizade, algo do tipo. E sobre as pessoas em si. Então vamos lá. Bom ou ruim? Bom ou ruim? A maioria das vezes você tem alguma expectativa sobre o que você acha que seria bom ou ruim no mundo. Você sabe muito bem disso. Bom ou ruim no mundo até com as pessoas. Você tem ideia sobre isso. A maioria das vezes, o que você acha de bom, talvez seja de ruim para outras pessoas, e o que você acha de ruim, talvez seja de bom para outras pessoas. E muita gente deve pensar, tá, beleza, cara, mas isso aí eu já sei. Você sabe, mas a maioria das vezes não põe em prática. Muitas vezes o ser humano não põe nada disso em prática. Por quê? Porque o ser humano já tá com aquilo na mente, aquilo para ele já é algo que tá na bolha dele. Ele não tô dizendo que você se sente aberto para isso. Mas o ser humano não se sente apto a respeitar algo que é diferente dele. A maioria das vezes. Por que tem muita intolerância religiosa aqui no Brasil, principalmente com Umbanda, com as pessoas da Macumba, com as pessoas da Quimbanda, com as pessoas do Candomblé? Porque as pessoas não são acostumadas com aquela rotina, a maioria das vezes. E o porquê que isso é algo ruim para aquelas pessoas que não são acostumadas? Porque a pessoa não tem aquela realidade. E você tem um espectro de bom e ruim. Por que eu falo o que seria bom pra mim e ruim pra mim? Porque eu sei o que seria eu. Maioria das vezes. Enfim. Fora da Matrix. O que seria fora da Matrix? Maioria das vezes a gente fica vendo aqueles videozinhos, né? De gente falando. Ah, fica fora da Matrix. Seja fora da Matrix. Não fica na corrida dos ratos que nem as outras pessoas. O que seria fora da Matrix? Hoje em dia, cara... Para algumas pessoas, fora da Matrix é literalmente você ter um emprego em casa. Hoje em dia, para algumas pessoas é isso. Mas não. Fora da Matrix, sinceramente, é você entender que você tem conhecimento. Você precisa correr atrás de conhecimento. Isso já te faz você fora da Matrix. Porque, sei lá, 90% das pessoas já não correm atrás de conhecimento há bom tempo. A pessoa, sei lá, tá acostumada a ficar arrumando, tendo uma aparência bonita. A pessoa fica, literalmente... tendo vaidades, correndo atrás de perfume, correndo atrás de coisas pra comprar, correndo, sei lá, Shopee principalmente, vamos dizer assim, e não corre atrás de conhecimento. Sei lá, a pessoa não compra um livro, pô, aqui no meu quarto tem livro pra caramba. Não compra um livro, não lê um artigo, sei lá, não vê um vídeo no YouTube. Tem muita gente que fala que não tem conhecimento porque não tem acessibilidade. Pô, se você tá vendo esse podcast por um celular, você tem muita acessibilidade, sinceramente. Enfim. Eu não vou ficar me falando muito sobre isso fora da Matrix, porque você já sabe muito bem que fora da Matrix é literalmente você ser diferente. E ser diferente hoje em dia é algo que é muito fácil. É só você, sei lá, ler um livro, você experimentar algo de bom. Sei lá, beber um café bom, você ler um livro, você correr atrás dos seus sonhos, você fazer objetivos, fazer metas, isso já é ser diferente. Ah, mas tem muita gente que faz isso. Sim, cara. Tem muita gente fora da Matrix, pô. Não é uma minoria, não, igual muita gente pensa. E... Enfim, eu não vou ficar me estendendo sobre isso, porque talvez eu vou fazer um podcast sobre isso. Vai ser bem engraçadinho mesmo quando eu fazer esse podcast, porque eu vou falar de muitos temas que eu acho engraçado e talvez você vai achar engraçado. Gente não é como a gente. Enfim, nenhum ser humano é igual. Você sabe muito bem disso. E gente não é como a gente. Nenhum ser humano é igual por si só. Você é uma pessoa que você acha que... Você é uma pessoa que a maioria das vezes você acha que tem boa educação, uma boa forma de viver, você acha que seja melhor que as outras pessoas, inconscientemente. Não tô querendo dizer subconscientemente ou conscientemente. Você tá inconsciente, você sabe que a maioria das vezes você encontra uma pessoa que, sei lá, tem menos estudo, uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, uma pessoa que é chata, alguma coisa assim. Uma personalidade mais forte não, uma personalidade mais irritante, alguma coisa assim, você acha que é melhor que aquela pessoa. Mas entende,
Tudo é realidade. Tudo na nossa vida é uma realidade diferente. Gente não é como a gente em nenhum momento. Você nunca vai achar uma pessoa que é totalmente igual a você. Muita gente deve pensar, pô, mas eu tenho um amigo meu, pô, que sabe tudo sobre mim, eu sei tudo sobre ele e a gente é igual em tudo. Não, vocês não são igual em tudo, vamos começar pela aparência, né? Enfim, você não é igual a tudo sobre as outras pessoas e você tem que respeitar isso. Ah, mas a pessoa fez isso aqui, não sei o que de ruim, a pessoa é chata pra caramba, sei lá, a pessoa me xingou. Você tem que respeitar. Muita gente deve pensar, ah, mas isso aí é papo de professor, professor que fala isso, cara, não sei o que. Ah, isso é papo de mãe, mãe fica falando isso, não sei o que. E por que eu tenho que respeitar quando a pessoa me xinga? Por que eu não posso xingar de volta, não sei o que? Sabe por quê, cara? Porque a gente não é como a gente. Se a pessoa te xingou, é porque ela tá mais irritada com ela mesma do que com você. Ela tá mais irritada com algo que tá dentro da cabeça dela, que ela acha que é ruim, do que com você. A maioria das vezes é isso, pô. A maioria das vezes eu tô querendo dizer é isso mesmo, porque não é questão de gangue ou questão de facção, né? Que você pode fazer alguma merda e por isso que a pessoa tá meio braba com você. Eu tô querendo dizer fora de atitudes, a pessoa não gosta de alguma coisa em você. A maioria das vezes é assim mesmo. Acontece, cara. Gente não é como a gente. E você mente, cara. Mente mesmo. Você mente a maioria das vezes sobre o que você gosta, o que você acha sobre as outras pessoas, para as pessoas te aceitarem. E quando você entende que ninguém é igual, você não precisa ficar mentindo o tempo todo. Eu não vou ficar mentindo o tempo todo, pô. Já cansei. E a maioria das vezes o ser humano não cansa sobre isso. Por quê? Porque o ser humano já tá acostumado a ter uma vida já mentirosa, pô. O ser humano já tá acostumado a ter uma vida daquele jeito. A maioria das vezes é assim. Por que o ser humano é acostumado a ter uma vida mentirosa? Porque é mais fácil você ter uma vida mentirosa. É mais fácil você mentir sobre o que você gosta para não brigar com outra pessoa. Você tentar parecer igual a outra pessoa, mas ninguém é igual. Nenhum espelho que cria-se no planeta Terra é literalmente igual. Sabe por que que nenhum espelho que cria-se no planeta Terra é totalmente igual? Porque sempre tem alguém naquele espelho. Pô, sempre vai ter diferença, pô. Você é desse jeito também. As pessoas são pessoas. Você precisa entender isso. Tudo que eu falei aqui talvez pode te trazer algo fora de ser fora de ser empático. Você quer ser apático. A maioria das vezes o que eu falei aqui pode te trazer esse sentimento de ser apático com as outras pessoas. Mas as pessoas são pessoas. São mesmo. Não adianta achar que, mas aquela pessoa gritou comigo, brigou, não sei o que, pá, me bateu, sei lá, destruiu a casa. Aquela pessoa é um animal. Não, ela é uma pessoa, cara. Ela só não se raciocinou bem. Quando você entende, isso também não é só com pessoas, é com os animais. Quando você entende que a empatia não tá só em você querer que a outra pessoa não faça aquilo que você também não ia fazer pra ela, mas a empatia está em entender que você não é aceitar. Você precisa respeitar a decisão da pessoa em relação a você. Tudo fica perfeito. Pô, a pessoa me xingou. Respeite essa decisão. Por que que ela te xingou? Você pode até perguntar pra ela. Se ela não quiser responder, respeite essa decisão e vá embora, pô. Sai fora. Pronto. Coisa mais simples que eu não entendo por que que o ser humano é assim. Quer discutir com tudo em relação que as pessoas são pessoas, pô. Ninguém é igual a você. Se a pessoa discutir com você, é porque vocês não se bateram e pronto. Pô, por que que a pessoa me xingou? Pergunte pra ela, por que que você me xingou? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz algum mal pra você? E a pessoa, pô, eu não sei. A pessoa começa lá a falar, eu não quero falar pra você, não sei o quê. Pá. Sai fora, pô. Só fala, perdão, se eu só te magoei alguma coisa. Pô, não queira só saber de tudo, ou não queira só criticar tudo. Papo cabeça aqui agora. Vamos lá. O meu último papo cabeça aqui do podcast. Você é uma pessoa que tem sua criação, que tem sua forma de viver. E a maioria das vezes você já briga com seu pai e com sua mãe. Sempre muita gente briga com o pai e a mãe. A maioria das vezes. Se você já não se dá bem com pessoas que te criou, não tô querendo dizer se dá bem o tempo... se dá bem... Não se dá bem o tempo todo, tô querendo dizer não se dá bem em algumas coisas. Se você já não se dá bem com algumas coisas, por que você é obrigado a se dar bem o tempo todo com as outras pessoas, pô? Por isso que você não pode literalmente criar uma personalidade falsa só pra tentar agradar a outra pessoa. E você não pode ficar mentindo o tempo todo. Porque a pessoa vai saber que você não gosta daquilo. A pessoa vai saber por que que você ficou mentindo. É sempre assim.
Por que que muitos caras não dão certo com algumas meninas? Porque eles ficam mentindo, ficam tentando falar sobre situações que ela acha que a menina gosta, e a menina gosta mesmo. E quando começa a namorar, passam uns 3 meses, a menina já descobre a verdade. Por quê? Porque é sempre assim. Você ficar mentindo sempre vai dar erro o tempo todo. Você vai entender que as pessoas são pessoas. Se você ficar discutindo, também sempre vai dar erro. Cada pessoa tem sua forma de educação, cada pessoa tem sua forma de realidade. Você aprende isso em colégio público, pô. Você aprende isso na sua vida, você aprende isso no trabalho. Não precisa ficar se debatendo o tempo todo, ficar debatendo com as outras pessoas. Por quê? Porque hoje em dia ninguém discute, hoje em dia todo mundo debate. Discutir não é isso que você acha de negativo. O que seria discutir de verdade? Discutir é você falar sobre ideias, que a maioria das vezes uma pessoa tem uma ideia diferente, outra pessoa tem outra ideia diferente, e você tem uma conversa sobre aquilo. Isso é discutir. Debater é você tentar dizer que a ideia da outra pessoa é ruim, ficar debatendo sobre a ideia da outra pessoa, ficar toda hora jogando, falando que a sua ideia é melhor que a outra pessoa, começa a jogar fatos, argumentos, e a outra pessoa faz igual. Isso é debater. E muita gente pensa, o que dá mais cansaço, debater ou discutir? Debater. Por que o ser humano gosta de debater? Porque o ser humano gosta de cansar com coisas inúteis. O ser humano, eu nunca vi nenhum ser humano gostar de cansar por trabalho. Mas por debater, gosta. Por quê? Porque é mais fácil, pô. Quando você entende que você tem que parar de fazer os fáceis na sua vida, fazer coisas fáceis na sua vida melhora, pô. Na real, sua vida fica mais fácil. É um paradoxo bem grande, né? Eu acho que vou fazer uma temporada sobre isso agora. Sinceramente. Enfim. Esse aqui é o último podcast. Talvez muita gente não vai gostar. Por que eu quis fazer isso aqui como último podcast? Porque ele é um podcast meio opinião meu. E pra você entender que qualquer pessoa que você vê que finge ser sábio ou finge saber de alguma coisa, você vai conseguir perceber. As pessoas, elas não conseguem mentir o tempo todo. Sabe aquelas pessoas que você acredita, sei lá, que são seus coaches, seus palestrantes, sempre estão falando as mesmas coisas, não muda o dialeto, não muda a discussão, sempre faz a mesma coisa pra te agradar. Você tem que entender que a maioria das vezes ele não acredita naquilo que tá falando. Ele só faz isso pra você se identificar. Eu não falo nada aqui pra alguém se identificar. Tipo, talvez alguém se identifique com alguma coisa que eu falei aqui. Mas a maioria das vezes você tem que entender que você não precisa só ficar identificando. Você também precisa só respeitar. Se você não gostou de alguma coisa que eu falei aqui, respeite pelo menos. Comente, pô, velho, não gostei do que você tinha falado disso aqui, pô. Eu vou falar com você. Entende? Se todo mundo fosse assim, entender que ninguém tem o mesmo pensamento, entender que dá pra viver de formas totalmente diferentes das outras pessoas, tudo ia ser bom. Ninguém precisa fazer faculdade, ninguém precisa ficar correndo atrás de emprego CLT, ninguém precisa ficar correndo atrás de emprego PJ, ninguém precisa ficar criando empresa. Cada uma pessoa cria, faz e trabalha sobre o que ela quer. Ninguém precisa ficar falando pra você o que você tem que fazer. Só se você acredita naquilo. Enfim. Esse é o podcast. Muito obrigado mesmo por você ter assistido. Se você discordou ou concordou com alguma coisa aqui, comente aí embaixo. Só não me xingue, pelo amor de Deus. E se você acha que esse podcast aqui pode ajudar alguma pessoa, compartilhe esse podcast. E se você gostou desse podcast, tem outros episódios sobre essa temporada, O Sábio Fingido. Tem outros episódios sobre pessoas também, sobre relacionamentos. E principalmente tem um episódio muito importante que é a Linha da Paz. Se você quer assistir algum episódio específico dessa temporada, assiste esse episódio. Enfim, muito obrigado mesmo por você ter assistido. Muito obrigado mesmo por você ter visto essa temporada até o final. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha ou salve na sua playlist. Enfim, muito obrigado. Todos tenham uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia. Enfim, beba o café e cafés e ideias.